Bom, então vamos pensar a gente, né? Nós somos cientistas da computação. Como é que a gente poderia resolver um problema qualquer de bioinformática? Ou qualquer, né? O que a gente faz, né? Qual que é a nossa... O que a gente estuda no curso? O que a gente mais aprende? O que mais a gente aprende é... Meu slide está com um desvio esquisito aqui. O que mais a gente aprende é programar e pensar, né? Tentar resolver problemas. A gente é formado para resolver problemas. Então, a gente estuda, né, como pensar analiticamente no problema e a gente estuda como desenvolver algoritmos para programar os computadores. Bom, então, nosso objetivo é obter soluções, ser capaz de comparar as soluções, tentar encontrar a estratégia mais eficiente de solução, né? Mas, acima de tudo, o que a gente estuda aqui é desenvolver modelo e algoritmo, né? Como é que eu posso modelar o problema do enovelamento de proteínas? Quais algoritmos eu poderia usar para resolver esse problema? E aí algumas ideias, né, que algumas pessoas tiveram, porque não é um problema muito complicado, né? Força bruta não dá para resolver. Então, as pessoas pensaram de outras formas, né? Por exemplo, uma pessoa criou um modelo que é chamado de modelo hidrofóbico e hidrofílico. Você tem lá a sequência e aí ele rotulou aqui as bolinhas, né, de aminoácidos em preto e branco. Quer dizer, hidrofóbico e hidrofílico. Ele simplificou o problema. Aí ele tenta novelar de forma que o núcleo seja hidrofóbico, a superfície seja hidrofílica, que é o que é energeticamente mais favorável. Hidrofílico interage bem com a água, né, diminui a entropia, o hidrofóbico se esconde, né? Então tem gente que pegou esse problema tão complexo de enovelar uma proteína, que tem vários aminoácidos, com vários graus de liberdade, uma série de possibilidades, e converteu ele simplesmente em hidrofóbico e hidrofílico. Deu certo? Há resultados interessantes, mas não resolveu o problema, né? E aí tem outras pessoas que pensaram diferente, pensaram assim, eu consigo resolver uma estrutura de proteína novelada. Então eu pego ela no organismo, consigo fazer um cristal da proteína, difrato raio-x, enxergo as posições atômicas e eu consigo ver a proteína novelada. Não consigo ver o processo que levou ela a se novelar. Então o que eu vou fazer? Abrir ela, vou fazer o contrário. Então, eles põem pH muito ácido, simulam isso computacionalmente, aquece para ela desnaturar, e aí eles pegam o processo reverso, como se fosse o enovelamento. Há muitas críticas em cima disso. É possível que dê resultados legais? Mas há muitas críticas sobre isso. Ninguém garante que você pôr calor, esquentar a proteína e desnaturar ela é a mesma coisa que ela na célula se enovelar, né? Mas são soluções possíveis para um problema que é muito complexo. E esse aqui seria simulação via campos de força mesmo, que é o que eu falei para vocês, né? Você coloca isso em vários computadores e tenta simular todas as possíveis trajetórias, né? E muitos outros paradigmas existem para resolver esse problema. Então, em biologia tem muitos problemas como esse, difíceis, e muitas soluções ou propostas de soluções interessantes. O fato é que a gente precisa de modelos e algoritmos variados para resolver problemas complexos, né? Quanto mais complexo o problema, mais interessante que a gente tenha várias propostas de soluções complementares, né? Então, do nosso ponto de vista, o que a gente faz aqui é modelar os problemas. E aí, para modelar, tem algumas coisas que a gente faz, né? Assim, isso aqui eu coloquei mais da minha experiência, assim, da minha forma de trabalho, né? Então, a gente tenta levantar os requisitos do problema, tenta entender com o biólogo, né, com o médico, qual é o problema, o que você quer resolver, né? Tenta encontrar abstrações apropriadas. Então, encontrar abstrações quer dizer que a gente tenta capturar os detalhes importantes para a solução. Quando eu olho para a proteína e o enovelamento, o que é importante? É só a questão do hidrofóbico e hidrofílico? Ou todas as posições atômicas são importantes, né? Então, isso significa abstrair. Eu estou buscando qual abstração, qual nível de abstração eu posso chegar, de forma que eu vou ter uma solução útil para o problema. Aí eu tenho que compreender quais são as entradas, né? Que tipo de dado entra no meu algoritmo, que tipo de saída é esperada, como eu posso avaliar se a saída é boa, porque às vezes é difícil, né? Você não tem a solução correta, como é que você vai avaliar se a sua solução é boa? E aí, o que a gente faz por fim, né? Desenvolver, testar, validar os algoritmos. Então, isso é o que a gente faz como bioinformática. E aí, dentro do nosso laboratório, que é esse laboratório de bioinformática e sistemas, que fica no terceiro andar aqui no ISEX, bom, o que a gente faz muito, assim, desde o início, desde 2003, quando começou o grupo de pesquisa,
é estudar interações químicas entre as moléculas. Então, eu botei um exemplo aqui para vocês verem, né? Tem um aminoácido em verde com outro aminoácido, uma pontilhadinha aqui, que indica uma ponte de hidrogênio. Então, isso aqui está fazendo uma ponte de hidrogênio. Aqui você tem um aminoácido negativo com um positivo, estão fazendo uma ponte salina. Um positivo com um positivo muito próximo, isso tende a se repelir, tende a não ser muito favorável, não. Aqui são anéis, na verdade isso aqui é um anel aromático, isso aqui também é um aminoácido positivo, então isso aqui vai interagir também. Aqui sim você tem dois anéis, né? Esses anéis eles ficam empilhados também e eles interagem fortemente. Aqui você tem uma interação entre enxofres, é uma ponte de sulfeto. Então a gente estuda esse tipo de interações para vários problemas diferentes. Aqui a gente tinha, isso aqui é uma coisa muito antiga, de 2009, foi o trabalho da minha tese. Eu tinha várias proteínas diferentes, né? 3 aqui são muito iguais, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, assim. 3 são quase iguais, porque são 3 mioglobinas de animais diferentes. Então, você tem uma de baleia, uma de ser humano, uma, acho que é porco e tal. E essas duas aqui muito diferentes. Então, o trabalho da minha tese, eu transformava aquelas interações que a gente calcula, né, ponte de hidrogênio, hidrofóbico, empilhamento, em mapas ou figuras assim desse tipo. E depois eu usei técnicas de recuperação de imagem com base no conteúdo para comparar essas imagens. E aí a ideia da minha tese foi classificar estruturas. Então eu não olhava a estrutura, eu olhava esses mapas aqui e eu era capaz de dizer qual era a função dela. Então é um problema ainda muito assim, inicial em bioinformática, porque eu fui a segunda defesa de tese do meu grupo. Então, nessa época, a gente começou com problemas que eram problemas mais simples, mais básicos, não muito aplicados, né? Coisa que hoje a gente já vem fazendo projetos mais elaborados. Então, isso aqui até faz parte de um pacote da Embrapa, que é disponível até hoje. E a gente começou a trabalhar com esse conceito de assinatura estrutural. Então, o que né, quais são as componentes de uma estrutura de proteínas que fazem com que a proteína tenha aquela estrutura e aquela função. Então, a gente chamou isso de assinatura. A gente queria descobrir o que seria uma assinatura estrutural de uma proteína. E aí, vários outros trabalhos vieram depois do meu. Um deles é esse aqui de um colega que até viria me dividir esse seminário comigo e teve um problema, o Carlos Henrique da Silveira, que ele fez uma coisa bastante interessante, se pensar, né, vocês vão entender bem o que ele fez, que ele mapeou uma proteína como um grafo. É um grafo de interações. Então, na minha tese, eu trabalhei com interações, mas eu não pensei nelas assim como um grafo. Ele calculou a distância de todos os aminoácidos para todos os aminoácidos, distância euclidiana mesmo, e aí, dependendo da distância, ele falava que existia uma possível interação. Então, por exemplo, 2 átomos a menos de 2,8 angstrom. Angstrom é uma medida pequena, né, de distância. E aí ele traçava uma aresta entre esses 2 átomos ou resíduos, né, de aminoácidos. Então, aqui você teria o grafo usando 5 angstroms de valor de corte, 10 angstroms, 15 angstroms. Ó. 15 angstroms, o grafo começa a ficar bem denso, né? Então, ele começou a estudar esses padrões aqui desses grafos. Aí ele testou 2 abordagens diferentes. Ele testou essa abordagem com distância e aí ele pensou o seguinte, ele começou a observar os dados, ele pensou o seguinte, mas se eu crescer demais a distância, não pode ter um fenômeno assim de oclusão, né? Por exemplo, um aminoácido A interage com B. Mas se eu crescer demais a distância que eu considero isso como uma interação, pode aparecer um C aqui no meio. E aí essa interação entre A e B não existe, ela é impossível, porque tem uma coisa no meio. Então ele começou a estudar outras formas de fazer e uma delas era mais geométrica, que simplesmente usando o valor de corte, que era essa tesselação de Delaunay. Talvez você já tenha ouvido falar, que isso é um algoritmo assim, relativamente famoso. Então ele usava, isso aqui é o problema da tesselação em 2D, mas ele usava em 3D. E aí aqui, o problema em 2D você constrói triângulos, né? Faz simulação. Em 3D você constrói poliedros, né? E aí com isso você garante que essas arestas que você está criando, você não tem oclusão ali, você não tem um ponto no meio de uma aresta. Então é geométrico. Ele começou a comparar essas 2 abordagens para ver qual delas era mais precisa, né? Porque
ninguém sabe exatamente se está existindo uma ponte de hidrogênio ali ou não. A gente acha que está existindo porque a gente olha, está perto, não tem ninguém no meio, a gente fala que existe, a gente calcula e fala que existe. Mas para saber se é verdade ou não, né, é difícil. Então ele começou a comparar essas duas abordagens, foi a tese dele. Depois veio um terceiro aluno, que também era da computação aqui, e aí ele expandiu isso um pouco mais, mostrou, estudou várias estratégias de limpeza de ruído, porque esses dados de bioinformática, um dos desafios dele é o seguinte, tem muita incerteza, tem bastante ruído, bastante dado ausente, dado faltando, então é bastante complicado você lidar com esses dados também. Né? O que pode acontecer? Aminoácido faltando na estrutura. Por quê? Porque a estrutura era muito flexível. Quando você fez o cristal, cristalizou ela para ela ficar bem paradinha e desfratar o raio-x, o que acontece? Tem uma pontinha dela que fica lá, assim, vibrando. Então, não consegue resolver aquele aminoácido. Então, tem incerteza, tem dado faltando, tem ruído. Então, ele estudou uma estratégia de álgebra linear, que era usando decomposição por valor singular, para poder limpar o ruído e mostrar que essas assinaturas eram muito úteis e tal. E uma das coisas que ele fez que foi muito bacana, não sei se vocês vão saber, assim, apreciar, né, o quanto interessante isso é para a gente, que é o seguinte, uma das coisas que ele estudou era a interação entre proteínas e moléculas. Então, proteína interage o tempo todo com pequenas moléculas, que podem ser, por exemplo, fármacos, né? Podem ser, por exemplo, um pesticida, que vai lá e, né, destrói uma proteína vital muito importante. Então, a proteína interage o tempo todo com a molécula. E aí, uma das coisas que é um problema também em aberto hoje é assim, como prever, dado uma proteína, quais moléculas se ligariam nela? Né? Um fármaco se ligaria nessa minha proteína? Né? Será que sim? Não? Como saber? Então, uma das coisas que essa técnica do aluno, né, que era o Douglas, na época, hoje ele é pesquisador da Fiocruz, uma das coisas que ele fez foi isso, ele mostrou que o modelo dele era capaz de pegar um ligante, esses coloridinhos aqui era o ligante, sabe? O mesmo ligante em conformações muito diferentes, porque a molécula ela é bem flexível, né? E às vezes você encontra ela estendida, às vezes você encontra assim. Então ele mostrou que mesmo estando em várias posições diferentes, ligadas a proteínas diferentes, ele era capaz de prever que ela se ligava. Então ele mostrou com várias bases de dados, ele teve uma precisão bastante alta, publicou muito bem esse trabalho dele. E aí, né, assim, é uma ferramenta que é relativamente nova, a gente publicou em 2013, a gente acha que ainda vai ter um uso importante. Outra coisa que a gente fez já bastante, né, no laboratório, a gente também estuda problemas de agrupamento de proteínas. Então aqui vem mineração de dados, né, uma das coisas que a gente trabalha é mineração de dados. Então a gente tenta agrupar proteínas. Aqui é só um resultado de um exemplo desse de agrupamento, onde eu agrupei aqui uma família em 4 subfamílias diferentes. Por que pode ser interessante agrupar em uma família de proteínas em subfamílias? Você tem uma família de proteínas e ela está presente em vários organismos, né? Pode ser de bactéria até mamíferos, né? Então ela está presente em milhares, às vezes, de organismos. Só que dentro dessa família podem haver subfunções diferentes. Então, ela pode fazer uma reação química, se for uma enzima, né? Ela pode catalisar uma reação parecida, mas diferente, com um substrato um pouquinho diferente, né? Então, é uma das coisas que a gente trabalhou, né? Isso que eu trabalhei no meu pós-doc, que eu fiz num laboratório chamado Genoscope, lá na França. Uma das coisas que eles faziam muito lá, que é bastante importante hoje, é tentar caracterizar famílias que não têm função conhecida. Não sei se vocês imaginam isso, mas uma vez que você sequencia um genoma de uma bactéria, por exemplo, e tal, o que você faz? Né? O que foi feito no genoma humano? Você tenta descobrir onde estão os genes, então aqui é um gene, aqui é outro, tem um gene e tal. E mais que isso, você quer descobrir qual a função desse gene, o que ele faz. Ele codifica uma hemoglobina, ele codifica uma insulina, não sei o quê. Né? Então, para que serve você sequenciar o genoma, saber as letrinhas e não conseguir saber as funções dos genes? Para pouca coisa. E esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje. Né? Sequencia o genoma, monta, faz tudo bonitinho e depois você não consegue saber a função. Então, tem uma estatística que hoje mais ou menos 25% das proteínas que são conhecidas,
não tem função conhecida. Ninguém sabe para que funciona, para que serve. Então, uma das coisas que esse laboratório lá, que era o Centro Nacional de Sequenciamento de Genoma francês, que ele tinha, uma das coisas que ele tem, né, em excesso é dado. Eles sequenciam genoma, eles são um centro de referência em sequenciamento. Genoma de tudo quanto é coisa, né, de vegetal, animal. E a maioria não tem função conhecida. Então, o que você faz com uma família de proteínas que tem 2.000 exemplares em bactéria, em ser humano, e ninguém sabe para que serve? Então, uma das coisas que eles fazem lá agora, eles criaram uma plataforma de caracterização de enzimas, especialmente estão interessados em enzima, por causa do potencial biotecnológico dessas enzimas. Então, a ideia é você pegar uma família e tentar experimentalmente testar se isso aqui faz uma reação química, faz outra, que reação química ela é capaz de fazer. E é muito difícil, né? Você tem lá 2.000 proteínas e não tem a menor ideia do que ela faz. Imagina. Né? Então, uma das coisas que a gente começou a fazer para tentar ajudar era agrupar. A gente pegava a família, agrupava em subfamílias parecidas e tentava analisar qual a diferença de sítio ativo de uma para outra, e aí começava a tentar inferir possíveis funções. Né? E aí foi bastante legal, isso aqui eu publiquei um artigo no meu pós-doc sobre isso, e mais recentemente, no ano passado, a gente publicou um artigo na Nature, no qual a gente descreveu, né, o resultado do estudo de uma família. Então, a gente conseguiu elucidar a função para uma família de enzimas. E foi feito usando, né, uma das técnicas que foi usada para geração de hipóteses foi essa técnica de agrupamento de proteínas. Então, assim, depois disso veio trabalho experimental, né, levou alguns anos, né, levou o quê? 4 anos para publicar esse trabalho. Mas eu fico muito feliz quando acontece isso, foi a minha primeira oportunidade de fazer isso, que é o nosso trabalho de bioinformática, que é teórico, que é computacional, ir para a bancada, ser testado e gerar um resultado real. Né? Porque é muito frustrante você gera um resultado teórico, em sílico, a gente chama, né, um estudo no computador, e ele nunca poder ser testado in vitro, que é o que a gente chama no laboratório, né, no tubo de ensaio, ou em vivo, no organismo, que é mais difícil ainda. Então, isso aqui foi bacana por isso, né? A gente fez um ciclo completo, lógico, fazendo parte desse trabalho colaborativo, onde veio a parte computacional e depois veio a parte experimental. Bom, um trabalho de um aluno que está para defender agora, que é aluno da professora Gisele, aqui a gente está trabalhando com computação natural, algoritmo genético. Essa ideia desse trabalho veio do final desse pós-doc, e a ideia era o seguinte, a gente buscar, né, casar sítios ativos de função conhecida com enzimas de função desconhecida. Então a ideia é, eu tenho uma enzima, a estrutura dela, eu não sei para que ela serve, mas eu tenho várias que eu sei. Eu pego o sítio ativo e tento geometricamente achar outros que sejam parecidos. Então, essa ideia, a gente modelou esse problema com o algoritmo genético, né? Cada indivíduo era um possível sítio ativo, a função de fitness, ela dava quão semelhantes as geometrias dos sítios eram. Então, foi um trabalho interessante, doutorado do Sandro, e acabou de ser publicado no ano passado também. E aí é legal para vocês terem uma ideia, né? A gente trabalha com mineração de dados, com computação evolucionária, com visualização, com tudo que for necessário para resolver um problema interessante de biologia. Aqui é um outro exemplo de uso de grafos para modelar a estrutura, né? Só que aqui a gente tinha um outro problema também interessante, que era uma proteína que ela era inibida por uma outra proteína. Então, uma proteína, no caso, ela era até uma enzima da digestão, que é a tripsina. A tripsina ela é muito interessante, porque ela quebra proteínas, né? Não sei se vocês vão lembrar lá do ensino médio, né? Que a tripsina, ela ajuda na digestão de proteínas, ela vai lá e corta, né? Só que ela é uma enzima perigosa. Imagina se ela cisma de sair cortando tudo quanto é proteína do ser, ela vai matar né? Então, ela é inibida, ela é regulada por outras moléculas. Então, o nosso colega, né, pesquisador que trabalhava muito nesse assunto, ele estava interessado em entender por que duas proteínas diferentes, com a estrutura completamente diferentes, elas eram inibidas pelo mesmo inibidor. Ele falou, bom, isso é um problema de busca de padrões, né? São proteínas totalmente diferentes,
mas elas são reconhecidas pelo mesmo inibidor e conseguem inibir. Então, o problema a gente modelou como um grafo, essa interface de interação da proteína com o inibidor, modelamos como um grafo. E, segundo ele, né, a gente abstrai a informação do biólogo, que é importante, essa interface não tinha resíduo carregado, positivo nem negativo, não tinha doador nem receptor de ponto de hidrogênio. Era só hidrofóbico e hidrofílico. Então, a gente mapeou esses grafos aqui como grafos hidrofóbico e hidrofílico. E aí, a gente deletou os hidrofílicos, ficou só com os hidrofóbicos, e aí o que aconteceu com o grafo? Ele ficou desconexo. Ele era conectado, ficou agora desconexo, né? E aí a gente pegou os componentes conexos, né? E modelou eles como centroide. E aí a gente buscou padrões de conservação desses centroides. E aí que é interessante, que a gente mostrou que havia uma conservação. Então, não tinha conservação na sequência da proteína, ela era diferente, a estrutura era totalmente diferente, mas se você fosse olhar, existia uma ilha de átomos hidrofóbicos na mesma posição. Então, era essa ilha de átomos hidrofóbicos que fazia com que os inibidores se ligassem ali, grudassem e funcionassem bonitinho, né? Então, isso aqui foi o trabalho de uma outra aluna de doutorado, que é a Valdete, do nosso laboratório, também já terminou em 2012. E aí, isso aqui é um trabalho mais recente, assim, que eu não vou entrar em detalhes sobre o assunto, mas só para vocês verem umas figurinhas bonitas, assim. Para vocês verem que a gente trabalha com grafo, né? Bastante, assim, também. Esse grafo aqui era um grafo onde os nós eram átomos e as arestas eram interações químicas. Esse aqui já é diferente. Esse grafo aqui, os nós são moléculas. Podem ser proteínas ou outras pequenas moléculas. E a aresta indica que elas interagem. Então, em laranja eu tenho as proteínas, em especial essa ricina, que eu vou falar para vocês um pouquinho delas. Então, em laranja eu tenho ricina. Em azul escuro eu tenho pequenas moléculas que interagem com as proteínas. Então, nosso interesse aqui era visualizar a base de dados. Eu queria saber, assim, o que tem de dados sobre ricina? Quantas ricinas tem na base de dados? Com quais moléculas elas interagem? Interagem muito, não interagem? E aí a gente começou a olhar umas coisas legais, assim, que vocês gostam, né? Tipo, qual é o grau de cada nó, né? Uma proteína que tivesse um grau alto, ela interage muito. Por que ela interage muito? Isso é um sinal de promiscuidade, assim, né? Acreditava-se que a enzima era chave fechadura. Lembra daquela figura? Ah, tem uma enzima e nela só se conecta a chave dela, não é assim. Já foi mostrado hoje que a enzima conecta com tudo que tiver em volta ali. Entendeu? Tem uma especificidade, sim, existe uma especificidade. Mas se tiver a molécula errada no lugar errado, ela interage ali. Então, a gente começou a querer visualizar a base de dados, né? Aí a gente foi olhando o grau, a gente foi olhando aqui quais eram as moléculas interessantes que tinham um grau alto. Isso aqui é uma coisa interessante da gente começar a estudar. Aí daí a gente começou a olhar o betweens, né? Quais são as moléculas que conectam partes da rede distantes e tal. Aí começamos a selecionar coisas importantes aqui também. Aí o closings, mas o closings não foi muito legal, uma métrica não ajudou a gente em muita coisa. Mas então assim, é um tipo de coisa que, né, a gente faz em bioinformática, né? Começa a analisar redes do ponto de vista de rede complexa, por exemplo, né? Então achamos aqui uma coisa parecia super interessante de investigar. Um monte de ricinas iguais entre si, ligados com vários ligantes. E a gente falou, bom, essa família, esse grupinho parece interessante. Eu vou falar para vocês daqui a pouco por que esse grupinho é tão interessante para a gente. Mas finalizando aqui minha apresentação, então, isso aqui é o nosso grupo, né, de pesquisa em bioinformática estrutural. Separei em duas vertentes aqui, né? Do lado de cá são dados biológicos, problemas biológicos que a gente tem interesse em trabalhar. E do lado de cá são áreas, né, linhas da computação que a gente tem trabalhado. Então, a gente trabalha com contatos, né, interações químicas, empacotamento estrutural de proteína, reconhecimento molecular, que é essa coisa que eu falei, né, como é que uma molécula reconhece a outra, núcleo hidrofóbico, sítio ativo, agrupamento e tal. E outros problemas que apareçam interessantes, né, que tenham a ver. E aí a gente tem trabalhado com mineração de dados, então a gente colabora com o professor Wagner Meira, computação evolucionária com a professora Gisele, teoria de grafos, otimização, a gente está começando a trabalhar com o Tiago, visualização de dados e outros que aparecerem, né? Então, isso é mais ou menos a cara do nosso grupo. E aí, recentemente, a gente teve um resultado assim, bastante feliz, que nós fomos um dos 10 projetos aprovados pela CAPES
no edital que saiu em 2013, que se chama Biologia Computacional. Então, quando a gente viu, a gente falou, bom, é o nosso edital, né, pra gente, porque a gente faz exatamente isso. E aí a gente mandou esse projeto que chamava Bioinformática Estrutural de Proteínas, Modelos, Algoritmos e Aplicações Biotecnológicas, que o objetivo dele está aqui, mas eu vou falar para vocês, né? O objetivo é esse que eu mostrei, é pegar problemas interessantes e desenvolver modelos, algoritmos e testar experimentalmente. Então, é fazer todo esse ciclo de bioinformática. E aí, bom, a gente ficou, né, dentro desses 10 contemplados, ficamos muito felizes. É um grupo muito grande que está trabalhando nesse projeto. Então, tem o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande, tem o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, da Embrapa, da UFMG, da Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de São João del Rei, espero não estar esquecendo de ninguém. Mas é um projeto interinstitucional mesmo, que o objetivo, como é um projeto CAPES, é que a gente tem muitas bolsas de mestrado, muitas bolsas de doutorado, doutorado sanduíche, mestrado sanduíche no país. Então, são muitas pós-doutorado, tanto para professor quanto para, né, recém-doutor. Então, é um projeto, para vocês terem uma ideia, de 3,5 milhões, que a grande maioria do dinheiro é para bolsas, né? É um projeto de 5 anos e está começando agora. Então, a gente tem uma bolsista e o resto temos várias bolsas ainda, né? E o que a gente propôs fazer nesse projeto? Eu acho que é um projeto muito interessante porque ele juntou gente do sul ao nordeste, né? Norte não, do Brasil, juntando a gente aqui no sudeste, né? Então, além dele ter juntado regiões geográficas diferentes, distantes, ele juntou dois problemas biotecnológicos que são muito relevantes. E eu vou contar para vocês rapidinho o que são esses problemas. Então, o primeiro problema, que é a linha de pesquisa das ricinas, é o seguinte, esse problema foi trazido pelo professor Carlos Henrique, que estava na Universidade Federal da Paraíba, com o pessoal da Embrapa lá. Ele se interessou muito por essa fitotoxina, que é extraída da mamona. Eu não sei se vocês já ouviram falar de ricina, mas é lógico que, assim, é muito específico, mas quem já assistiu aquele seriado Breaking Bad? Assistiram? Vocês são capazes de se lembrar da ricina que ele colocou num frasquinho assim e tal, né? Que era uma toxina muito potente, capaz de matar muito rapidamente e tal. Tudo aquilo é verdade. Então, a ricina, ela pode ser usada como arma e tal, todas essas coisas. E ela é uma proteína. A ricina é uma proteína. Dizem que ela pode ser muito facilmente extraída da mamona, né? Eu não entendo muito bem do processo. Mas uma das coisas né, nessa questão do uso da mamona para a produção de biodiesel e para a produção do óleo da mamona e da torta, né, toda essa coisa que a mamona tem vários usos, a Embrapa tem estudado isso. Um dos problemas grandes, né, para trabalhar com a mamona é a ricina, que é tóxica, né? Então, por exemplo, para você usar ela como ração animal, né, tem o problema dela ser tóxica. Então, neutralizar a ricina é um problema muito interessante, muito importante. Ninguém sabe ainda como neutralizar essa proteína. E para neutralizar ela, você tem que inibir, né? Então, uma das ideias do projeto é a gente propor inibidores para essa ricina, moléculas que sejam capazes de inibir. E aí vem toda essa parte, primeiro em sílico, né, esses trabalhos nossos computacionais, com base de dados, desenvolvimento de modelo, algoritmo, previsão e tal, e depois vai vir no projeto toda a parte experimental. Então, tem o pessoal da Paraíba que vai fazer testes com os ligantes propostos, o pessoal que vai simular, né, vai ter toda a parte de trabalho desembancada aqui. E, por fim, o problema das beta-glicosidases, que também é um problema muito interessante. Existe hoje um limitante muito grande na produção do etanol, que é a degradação da glicose. Também é um problema que eu conheço assim, bem superficialmente, mas é sabido hoje que se a gente fosse capaz de degradar a glicose que fica no bagaço da cana, a gente poderia aumentar a nossa produção de etanol, se eu não me engano, em 80%. O número é bem, não tenho certeza do número agora, mas o número é bem expressivo. Então, o que acontece é que a gente pega o bagaço da cana e joga fora. E, na verdade, ali ainda tinha muita glicose que poderia ser quebrada. Então, o que é feito hoje é eles incineram, eles fazem outras coisas com o bagaço, né? Mas, então, qual que é a ideia quem trouxe esse problema foi um pesquisador que se chama Luiz Fernando Marins, lá da Universidade Federal do Rio Grande. Qual que é a ideia dele? Ele é oceanógrafo. Ele trabalha com microalgas e outras coisinhas interessantes que tem lá no Rio Grande.
ele é especialista em modificações genéticas nesses organismos, tanto em algas quanto em peixinhos. Ele modifica o que ele quiser lá na genética do peixinho, faz uns peixinhos fluorescentes, uma coisa muito... Ele manipula, ele tem domínio sobre essa manipulação genética desses organismos. Então, a ideia dele é o seguinte, ele quer usar uma microalga, que ele já trabalha lá, para conseguir produzir uma enzima que seja capaz de degradar essa glicose que a gente não consegue. Então, tem muitas vantagens, porque essa microalga, ela cresce que é uma beleza. A biomassa ali produz facilmente em ambientes sujos, água suja, tudo quanto é tipo. Então, você criar essa microalga é muito fácil, em grande quantidade. Então, ele quer usar essa microalga, fazer alguma modificação genética nela para ela produzir uma enzima que seja capaz de degradar a glicose que a gente não consegue. Então, a gente quer produzir um mutante, a gente quer produzir uma beta-glicosidase mutante que seja capaz de quebrar essa glicose. Só que aí tem um problema muito difícil, tem dois problemas difíceis. Primeiro é que essa proteína precisa ser termoestável, ou seja, se você aquecer, porque o processo de produção é em temperaturas mais altas, ela não pode desnaturar. Você já sabe o que é desnaturar, né? E segundo, olha que coisa incrível, essa proteína ela é capaz de quebrar a glicose, ela já é capaz de quebrar. Só que na hora que ela quebra a molécula em duas, a metade começa a entrar de volta no sítio ativo da proteína e inibir ela. Então, olha que lindo, né? Ela começa muito bem a quebrar a glicose. De repente, quando ela quebra uma quantidade ali, ela começa a ser inibida. Então, nosso desafio é produzir uma proteína que seja... que não seja retroinibida e que seja termoestável. É um problema bastante difícil, assim, também, né? Então, para vocês terem uma ideia, são esses dois problemas, né, que têm interesses biotecnológicos importantes, assim, e esses grupos, né, principalmente a nossa parte vai ser a parte de bioinformática, né? Então, é isso, gente. Finalizei no meu tempo certinho. Pergunta se alguém tiver, se houver tempo ainda. Nunca vi ninguém trabalhando com isso, assim, pelo menos não nos programas que eu conheço de bioinformática e tal. Talvez, recentemente eu fui dar um seminário num congresso de engenharia biomédica. Talvez tenha lá alguma coisa sobre isso. E aí é interessante, porque existe essa outra comunidade que tem também coisas de bioinformática, mas é engenharia biomédica. Talvez tenha. ICB, muito grande, né? Porque o programa, inclusive, de bioinformática está no ICB, né? Então, basicamente, a gente trabalha junto, né? Tem professores do DCC que orientam junto com alunos, com professores do ICB, né? Então, tem, por exemplo, eu trabalho junto com a Gisele, o Wagner, o Marcos Augusto, tem alguns professores, mas é o tempo todo, porque realmente é o que a gente fala. Esse tipo de trabalho você não consegue orientar sozinho. Eu não consigo orientar um aluno sozinho, assim. Então, quando você tenta entrar no mestrado, o que tem acontecido é que não existe essa exigência, né? Se você tem uma iniciação científica na área, claro que é muito bom, é importante, mas para o mestrado, não. Para o doutorado é mais interessante a pessoa ter uma experiência na área, né? Mas se não, pode sempre é possível fazer disciplinas isoladas, conhecer um pouco mais das pessoas, né? Então tá, gente. Obrigada. Qualquer coisa...